Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então agora vamos fazer a nossa prece. Que Deus abençoe os nossos lares e é hora de orarmos, agradecermos a Jesus e pedirmos a Ele a inspiração necessária. Vamos orar então? Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs de ideal espírita, vamos unir os nossos pensamentos, acompanhe a oração, pare tudo nesse momento, repita mentalmente cada frase para que possamos construir um único feixe nesse momento, um único feixe de luz. Primeiramente, vamos trazer em nossa mente a figura do amor de nossa vida, o nosso verdadeiro amor, o nosso Mestre Jesus. Amor amado, mais uma oportunidade de estarmos juntos, encarnados, ouvindo as tuas lições, as tuas advertências, as exemplificações, os chamados, as orientações. Nunca, Senhor, nos faltou ou nos tem faltado o chamado divino, o amparo espiritual, as advertências, as orientações, o norte para que possamos caminhar. Não existe, Senhor da vida, em nenhum momento, nenhum ser aqui na terra que, se buscar, não te encontre. Então, o que nos falta, Senhor? O que falta para a humanidade terrena é aprender a te buscar. E para isso, muitas vezes, nos falta humildade, nos falta a verdadeira compreensão. Então que possamos, Senhor, nesse ato que cada um de nós fazemos, nós te procuramos aqui no Evangelho. Queremos te ouvir, Senhor. Precisamos sempre de um norte, precisamos sempre de um caminho da verdade e da vida que nos traz alegria, que nos traz bem-estar, que nos traz força e coragem para continuar o bom combate da vida cotidiana. Que a tua paz possa nos envolver, Senhor, e que possamos, no estudo dessa noite, no teu Evangelho, compreendermos, Senhor, qual a nossa atitude perante aqueles que sofrem, qual a nossa palavra, qual o nosso comportamento frente àqueles que sofrem. Que a tua paz, amor amado, amor querido, amor de nossas vidas, que a tua paz nos envolva, que os amigos espirituais que aqui estão e que se fazem presente em cada lar, que possam nos inspirar e nos ajudar na compreensão do texto dessa noite. Que assim seja. O tema hoje é uma pergunta. Dever-se-á por termo, ou seja, finalizar, parar as provas do próximo. Então, o que a gente já aprendeu quando falamos de vida terrena? Nós já sabemos da reencarnação. A reencarnação não é crença, é lei. Então, quando a gente fala em reencarnação, aí as pessoas dizem assim: ah, tia, a Bíblia não fala de reencarnação. Não, óbvio que não. A palavra você não vai encontrar
Porque a palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. A palavra, o fenômeno sempre existiu. Então, se nós pegarmos o Novo Testamento, nós vamos ver várias abordagens. E uma das mais, assim, que mais nos chama a atenção é quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que os homens falam do Filho do Homem, né? Filho do Homem é uma expressão idiomática, né? Do ser que está vivo, do ser que está encarnado, do ser que está na Terra, né? Essa expressão idiomática. E aí eles respondem: uns dizem que tu és Elias. Gente, Elias foi um profeta que viveu 700 e 800 anos antes de Jesus Cristo. Outros dizem que tu és Jeremias, outro profeta que viveu bem antes de Jesus, ou um dos profetas. Então, só essa fala já é subsídio suficiente para a gente entender que os nossos irmãos hebreus, e que inclusive os judeus hoje, sabem sim da reencarnação. Então, a reencarnação foi retirada do Novo Testamento, mas ela existe nesse nosso processo de evolução. É impossível, meus irmãos, uma só existência, a gente alcançar o Nirvana, a gente alcançar o reino de Deus. E se for apenas uma existência, grande parte da humanidade estaria no inferno eterno. Então, se Jesus ensina a Pedro que devemos perdoar não só 7, mas 70 vezes 7, por que Deus, o nosso Pai Criador, a sabedoria divina, sabendo e conhecendo cada das suas criações no processo de evolução, iria determinar apenas uma existência? Uma única existência. Ou criar um ser inteligente como nós, e depois da morte física acabou tudo, não existe mais, finalizou. Então, eu acho que já temos idade o suficiente para entendermos o propósito da vida. Então, no propósito da reencarnação, Deus vai mandando provas. Essas provas com um único propósito: amadurecer, crescer a sua criação, os seus filhos. Então, as provas é Deus mandando para que a gente possa se superar. E as provas divinas são provas de ordem moral. Moral é quase sempre convivência. A riqueza é uma prova. A beleza física é uma prova. A necessidade financeira, as limitações é uma prova. A traição é uma prova. Então a gente vai vendo provas de ordem moral. O que são expiações? A miséria, a enfermidade física dolorosa, de longo curso, né? Nunca ninguém nasceu para ser assassinado, porque se isso fosse uma programação divina, você nascer para ser assassinado, a gente estaria na programação divina alguém nascer para assassinar. Mas tia, vamos dizer que eu tenha sido um assassino. Na outra encarnação, eu não terei também que ser assassinado? Não, gente. Nunca Deus vai solicitar que um filho suje as mãos para que o outro possa se restabelecer. Se há assassinatos, homicídios do nosso planeta, há pela dureza do nosso coração e não como uma programação divina. Então, se eu matei, se eu fui um homicida, eu posso sim resgatar em outra encarnação, ou às vezes até na mesma encarnação, através de uma enfermidade física dolorosa de longo curso. Isso são provas
E as expiações é o mau uso que eu fiz, que nós fizemos do livre-arbítrio. Então, a lei está gravada na minha consciência, sempre a me dizer o caminho correto, o caminho certo. Mas eu, com a minha vaidade, com o meu orgulho, com a minha presunção, mudo o curso da minha vida, desobedecendo essa lei que está dentro de mim, sempre a me avisar: não faça isso, isso não é bom, não é o curso que você deve seguir, tá bom? Então, reencarnar é um processo de passar por provas e passar por expiações. A pergunta aqui essa mensagem foi de 1863, foi psicografada lá em Bordeaux, né? E o espírito, ele diz, é um espírito protetor. Então, um espírito nobre, né? Um espírito protetor. E ele se assina com o nome de Bernardin. Então, ele começa esse texto perguntando se a gente deve pôr termo às provas do próximo. Tem um trocadilho que diz assim: toda expiação é uma prova, mas nem toda prova ela é uma expiação. Então eu posso estar passando por uma prova, mas não necessariamente expiando o mal do passado, mas é uma prova. Agora, se eu estou passando por uma expiação, como é que a gente pode diferenciar? Normalmente a expiação, a gente tem também uma tendência muito grande, isso não é uma regra, tá? Mas a gente tem uma tendência muito grande a se revoltar e a reclamar muito. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha sido uma pessoa muito rica e que eu abusei da riqueza nessa prova da riqueza, né? Usei só para o meu benefício particular. Então, numa próxima encarnação, eu posso reencarnar, não é na pobreza, é na miséria, onde não tem muita possibilidade de sair daquilo. Então, eu reencarno no processo expiatório na miséria, e isso existe no nosso planeta, mas assim, muito revoltada pela vida que levo, muito revoltada pelas necessidades, muito revoltada em ter que fazer determinados trabalhos que eu considero um trabalho miserável, um trabalho humilhante, né? Então, até mesmo o fato de eu achar aquele trabalho humilhante, esse é um preconceito meu. Porque outrora, talvez, quando eu olhava alguém varrendo, eu achava isso coisa para gente miserável. Então, eu trago isso ainda nessa encarnação porque era a minha crença, né? O trabalho como algo miserável, né? Fazer um trabalho doméstico, fazer um trabalho simples, né? Trabalhar, não é verdade? Então, isso provoca uma revolta muito grande. Mas por quê? Porque outrora eu fui extremamente rica e hoje me vejo, não é na pobreza, é na miséria. Então a pergunta é, se eu encontrar alguém na miséria, né, por termo a forma, ela precisa passar por essa expiação. A pergunta que o senhor Bernardin fala, eu devo tirar essa pessoa da miséria? Então se a gente parar para pensar, mas se eu tirar ela da miséria e trazer de repente ela para um outro mundo, será que de repente eu não vou estar privando a pessoa de passar por essa prova? Ou será que eu estou ali enviada pelo Pai? Então, levanta-se aí essas duas questões e vamos ouvir essa resposta. Bora lá? Vamos lá, item 27, bem-aventurados aflitos, capítulo 5. Deve-se pôr termo, finalizar, as provas do próximo, quando possível, ou se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso?
Então, Bernardinho começa com essa pergunta. Eu devo tirar a pessoa para que ela não mais sofra na miséria, dando um exemplo aqui da miséria, ou eu devo deixar seguir o curso da prova dela, da expiação dela? Vamos ver a resposta? Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estais nessa terra de expiação para concluir as vossas provas e que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. Então ele diz duas coisas aqui. Já vos tenho dito e repito muitas vezes que estais na terra de expiação para concluir as vossas provas, porque a gente está aqui galgando. Tia, por que a gente tem que passar por prova, tia? Por que a gente tem que passar por expiação? Para nós termos o controle e o entendimento total do que se refere a prazer, do que se refere a corpo físico. Que a nossa encrenca é com isso. A gente cai por conta dos prazeres, que vai se transformando em vícios. Então a gente, pelo prazer de ter, a gente quer ter dinheiro para quê? Por conta do prazer que ele nos proporciona. E por conta disso, a gente sai passando por cima de todo mundo. Quantas pessoas não se comprometem por conta do prazer? Então, é o prazer do dinheiro para ter tudo aquilo que você idealiza como algo que iria te trazer felicidade. O prazer sexual, que muitas vezes você abandona lar, esposa, esposo, filhos, para ir viver uma experiência sexual, né? Para atender o seu prazer, é verdade? E tantos e outros exemplos, né? Hoje nós temos pessoas que desencarnam em mesa cirúrgica porque foi fazer o prazer de olhar para o corpo que foi denominado de perfeito, né? Então faz várias cirurgias para tentar modificar e às vezes nessa mesa cirúrgica acaba desencarnando. Tia, era programação? Não necessariamente. Toda vez que eu entro num centro cirúrgico e que eu me coloco numa condição de receber uma anestesia, existem riscos. Se sabe? Uma mesa cirúrgica não é um restaurante. Uma mesa cirúrgica é algo que é perigoso e está ali para salvar vidas, não para enfeitar vidas. Então, a gente também tem usado o centro cirúrgico como algo muito corriqueiro. E muitas vezes desencarnamos. E aí arrumamos uma encrenca. Talvez não era a hora. Mas o corpo não suportou. O corpo não suportou. E aí fica uma nova lição. Valorizar muito mais a vida do que a forma. Quantas vezes a gente não para e vai parando e vai pensando nas nossas atitudes, e a gente vai vendo que a gente vai mudando totalmente o curso da nossa vida, para pior. Então, já vos temos dito e repetido muitas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. Tudo que acontece é uma consequência das existências anteriores. Então, ninguém está no lugar errado, ninguém nasceu na cidade errada, ninguém nasceu na família errada, ninguém nasceu no corpo errado, ninguém está em lugar nenhum errado. Porque senão você vai estar chamando Deus de imprudente. Vamos respeitar a divindade. Existe uma organização muito grande. Então você tem a mãe certa, o pai certo, os irmãos certos, tá tudo correto. Tá tão correto que muitas vezes nos provoca uma revolta, que a gente não gostaria de tê-los como familiares, muitas vezes tê-los como até filhos. E esse sentimento de não querer tê-los mostra claramente que eu tenho um débito para com essa família.
Essa aversão que eu sinto é resultado da raiva que eu carrego, da mágoa que eu carrego. Então, o que me une a determinada família, que eu tenho determinadas aversões, é por conta da aversão, da mágoa que ainda está no meu coração, ainda está na minha alma. E eu preciso retornar até essa mágoa desaparecer, até essa raiva desaparecer, até esse ódio desaparecer. E isso vira uma prova, muitas vezes uma expiação dolorosa. Então tá tudo certo, a programação tá certa. Eu reencarno para crescer, para evoluir e para diluir essas mágoas, raiva e ódio que carregamos no nosso mundo íntimo. E a misericórdia divina, o Deus nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos une muitas vezes em um mesmo grupo familiar. Então aí a gente pergunta, se afastar de tudo vai resolver? Eu não suporto minha mãe, não suporto meu pai, vou mudar de país, vou morar bem longe porque eu não quero ter contato com eles. Deve ser por termo? Para pensar. Para onde você for, a mágoa vai junto contigo. E se a mágoa está junto contigo, vai ter que voltar de novo. E às vezes em situações mais dolorosas, em que você não terá oportunidade de se afastar. Então nós temos que entender que nós devemos caminhar nessa vida livres, leves, soltos de qualquer sentimento contrário ao amor. Então fugir não resolve, nem atenua, protela. Vai ter que encontrar todo mundo de novo. Então vamos lá. Para concluir as vossas provas e que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Passar pelas dores, passar pelas provas, todos nós iremos passar. Como vamos passar é que faz toda a diferença. Então, uma coisa é eu passar pelas provas resignado, sem reclamar, fortalecido, servindo. Outra coisa é passar pelas provas reclamando, se desesperando, se maldizendo. Aí a dor fica muito maior. Então, que possamos amadurecer e entender que a vida, ela oscila. Então, a gente respira, aí mergulha. Respira, mergulha de novo. Essa é a vida na Terra, oscilando. Por misericórdia divina, né? Por isso que ele fala dos juros, né? Por que os juros? Porque foi parcelado. Está parcelado. A cobrança não é de uma só vez. É suave. E além da cobrança ser suave, a gente não esquece. A gente esquece do que fizemos. Mas a gente carrega uma intuição dentro da gente, dizendo: faça isso, faça aquilo. Não é por aí. Cuide bem. E além dessas intuições, Deus nos coloca em posições estratégicas. Se eu odeio essa mulher vem como minha mãe. Olha a estratégia de Deus. E ele ainda diz: honra teu pai e tua mãe. O primeiro é amar a Deus. Amar, ele fala em amar. Amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu poder. Amar a Deus. Mas quando ele chega no mandamento dos pais, ele diz honra.
sabendo que muitas vezes nós temos encarnações dificílimas. Honra teu pai, honra a tua mãe. Quando ele pega lá na parábola a história de Caim e Abel. Caim, que fizeste a teu irmão Abel? Então são posições estratégicas. A mesma forma quando você olha para um filho. É teu filho. Então muitas vezes a gente recebe como filha, como filho, um ex-amante do passado. Uma ex-amante do passado. E muitas vezes os pais olham com desejo. Mas olha a posição. É sua filha. É seu filho. Mude esse sentimento de desejo para amor. Porque desejo é fisiológico. Amor é divino. Então, existe uma organização divina muito grande. Além da intuição, pontos e posições exatas, exigindo de nós comportamentos específicos. Irmãos e irmãs, pai, filhos, filhos e pais. E ele diz assim, são os juros, é o que estávamos falando, da dívida que tende de pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas. Qual é a reflexão que deve ser combatida? Pois poderiam acarretar funestas, ou seja, aflições, tristezas, consequências, né? Funestas consequências, tristezas piores ainda. Então, ele diz, mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas. Então, vamos entender aqui. Então, é uma expiação, é uma provação, é um sofrimento, está resgatando, mas vamos entender como proceder. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Vou dar um exemplo. Às vezes, nós carregamos uma vontade enorme de ser mãe ou ser pai. E o nosso organismo, nessa encarnação, não nos proporcionou essa alegria. E aí, muitas vezes, a gente quer dar nó em pingo d'água. Tia, o que você quer falar? Nós temos milhares de crianças em orfanatos? Temos. Sabe quais são as crianças mais difíceis de serem adotadas? As crianças de peles escuras e as crianças que estão com mais idade. O povo quer adotar não pelo amor ao outro, mas por satisfação pessoal. Tem que ser pequenininho, de preferência recém-nascido, branquinho. Ah, ele tem os olhinhos claros. Que lindo. Parece assim que está escolhendo um objeto. Então, essas crianças, elas estão precisando de ajuda. Todas são nossos filhos. Todos. Então, amar o filho que vem do meu ventre, muitas vezes é instinto maternal. Amar o filho que nasceu no meu coração, isso é de ordem divina. Mas ainda assim, vamos avaliar o que está por detrás. O que está por detrás. Conhecemos um casal que eu admiro e eles queriam adotar. Mas quando apareceu uma criança de 8 meses e mais
2 irmãos, porque não se separam os irmãos. E essas crianças estavam sendo maltratadas. E a pergunta do serviço social: vocês querem os 3? Casal jovem. Na luta financeira também. Trabalhando os 2. E eles disseram sim. Porque eles pensaram nos filhos que Deus estava trazendo para eles. E não em si próprios. Então essa família disse sim. Mas lembra, Deus trouxe para eles e eles disseram sim. Difere muitas vezes quando a gente faz trabalho voluntário por aí, né? Aí a gente vê aquele caso daquela família que não tem lá necessidade e eu morro de vontade de ter um filho. E aí eu vou lá, começo a cercar, porque ela é lindinha, tem um olhinho clarinho, tem não sei o quê, e tiro a criança daquele meio, deixando muitas vezes um coração maternal saudoso. Então, será que eu tinha direito de ter feito isso? Será que não era melhor, se realmente eu me preocupo, ajudar essa criança lá com a mãe? Então, nós temos que estar sempre muito atento no que está por detrás das nossas intenções. Então, meus irmãos, tenhamos muito critério. Que possamos avaliar bastante o que está por detrás das nossas intenções. Porque senão, a gente pode estar fazendo um mal muito grande. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Há outros que chegam a ponto de acreditar que não só devem fazer coisa alguma para as atenuar, mas ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as, essa dor, essa prova, mais vivas ainda. É como se Jesus estivesse carregando a cruz. Não, ele tem que passar por isso mesmo. Vamos aproveitar e colocar mais uma cruz em cima. E a gente esquece daquela lição grandiosa do Calvário, quando aparece o Cirineu, que por alguns minutos carrega a cruz para aliviar o ombro de Jesus. Então, meus irmãos, se nós não estamos no momento carregando uma cruz, que nós possamos ser o Cirineu na vida das pessoas. Aliviando a dor. Hoje pela manhã eu estava numa palestra no bairro Coloento em Aleixo. A gente percebe ali um amparo e um cuidado muito doce da espiritualidade com aqueles irmãos. Porque eu sempre digo para eles, vocês aqui são irmãos que estão passando por provas muito maiores do que qualquer um de nós. Quanto maior a prova, a expiação, muitas vezes, maior o auxílio, maior a assistência da espiritualidade. Deus não nos manda as expiações, as provas, sem um apoio espiritual. Então é por isso que muitas vezes a gente não consegue entender a atitude deles de resignação. Então é por isso que quando a gente vai, a gente sente o amor divino de forma muito mais ostensiva. Não só não devem fazer coisa alguma para as atenuar, mas ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas. Então coloca mais um peso ainda.
tornando-a mais viva. Grande erro. Grande erro. Sim, vossas provas devem seguir curso que Deus lhes traçou. Deve seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Olha que interessante. Deve prosseguir o curso que Deus traçou. Mas você consegue, você conhece esse curso? Por exemplo, vamos pegar o casal que eu trouxe aqui. Eles queriam adotar uma criança, mas Deus mandou 3. O que eles planejaram foi 1, mas Deus planejou 3. Então, será que a gente conhece sempre esse curso? Então, será que aquele sofrimento que está ali, Deus me levou até ali justamente para amenizar? Amenizar. Por isso aqui diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. O que diz Jesus? Todo aquele que está aflito e sobrecarregado, lá no Evangelho de Mateus, me busca, que eu vos aliviarei. Nunca Jesus disse, eu vou tirar o peso que está na tua costa. Eu vou aliviar. Então é essa ideia, é esse comportamento que nós devemos ter. Por exemplo, se eu sou um empresário e eu tenho ali funcionários, subalternos, e eu na condição de empresário ainda vou fazer com que isso fique pior ainda, humilhando, sabeis até onde elas devem ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, abre aspas, sofrimento, não irás mais longe, fecha aspas. Não irás mais longe, né? Até uma pergunta, não é uma afirmação. Ele pergunta, não irás mais longe? Então, muitas vezes, Deus nos leva na condição de um sirineu para aliviar a dor do outro. E não fazer com que a dor do outro se torne pior ainda, mais dolorosa ainda. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para levar mais dor, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Então vamos pegar, por exemplo, a saúde, que é algo que mexe muito comigo. A saúde pública do nosso país, em particular, vou falar do que eu conheço do nosso estado. Temos servidores públicos maravilhosos, atenciosos, que tenta resolver, que olha para as pessoas, que atende com tanto carinho. Mas nós temos funcionários públicos, que a pessoa já está numa situação doente, sem dinheiro, muitas vezes com fome. Vai, às vezes, com uma passagenzinha sem saber como vai voltar. Então, já é difícil. Eu ainda vou colocar mais peso sobre essa cruz? Eu ainda vou fazer com que fique mais humilhante a situação? Então, tenhamos ciência e consciência. Não existe um mal, um único que seja, que eu faça, que eu não terei que reparar o mal que eu fiz. Da mesma forma, como não existe um bem, por menor que seja, que eu faça, que você faça, que não está sendo anotado no livro da divindade. E que isso será o meu juiz, o meu advogado de defesa amanhã. Sabeis se a providência não vos escolheu,
não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como um bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Então a pessoa está com uma chaga, essa chaga é resultado de um processo expiatório, daí a justiça, mas Deus está me levando. Lembra que ainda há pouco eu falei, a colônia é um ambiente difícil? É. Mas o amparo espiritual é enorme. Por isso que Jesus leva também tantos encarnados para lá para ajudar. Quantos centros espíritas nós temos ali dentro da colônia Antônio Aleixo? Quantas igrejas evangélicas nós temos ali? Para amparar, para ajudar. Fora os amigos espirituais. Então, muitas vezes, Jesus, Deus, a lei, a justiça, manda a expiação, mas manda o sirineu. Por isso é que a lei de justiça, amor e caridade. Vem a dor, mas ele manda o consolo. Ele manda o auxílio. E ele está contando com nós. Com cada um de nós. Não digais, pois, quando virdes, atingindo um dos vossos irmãos, abre aspas, é a justiça de Deus, e importa que siga o seu curso, tem que pagar mesmo, fecha aspas. Dizei ao contrário, abre aspas, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão, fecha aspas. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, com paciência, com resignação. Então é aquela coisa, ajudar o outro, aliviar. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos sempre, mutuamente. Não esquece disso. Ajudai-vos sempre mutuamente nas vossas provas. E nunca vos considereis instrumento de tortura. Essa ideia deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita. Porque o espírita, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento e que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Então, por mais que você faça, alivia, mas a justiça vai seguir o curso. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar, olhe bem a palavra, o amargor da expiação, cabendo, no entanto, somente a Deus detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Se Jesus, o mestre por excelência, disse, eu vos aliviarei, como é que eu quero mudar o curso e a história de todo mundo? Para finalizar, não haveria imenso orgulho da parte do homem acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida? Então, já está doendo, eu ainda pego ali uma faca e vou cutucar mais ainda a ferida? Humilhar mais ainda, acrescentar mais sofrimento na dor alheia?
de aumentar a dose do veneno no peito daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Não, está passando por isso porque tem que passar mesmo. Sabe Deus o que isso fez para estar assim desse jeito? Cuidado. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardin, Espírito Protetor, mensagem de 1863, psicografada em Bordeaux. Acabou. Foi bom? Conta pra mim. Deu para aprender? Ficou claro esse estudo? Vamos marcar aí onde nós paramos para a gente não se perder no nosso próximo encontro. Então, agora nós devemos orar, agradecermos a Jesus por esse banquete que foi servido a todos nós. Vamos orar? Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Quando escutamos, Senhor, essa música, nos reportamos ao lago do Tiberíades, ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia, tantos nomes para o mesmo lago. Ali em Cafarnaum, um ambiente simples da Galileia, aonde o Senhor reunia os pescadores, as lavadeiras, aqueles que mexiam com a terra, esses corações que estavam prontos para te ouvir. E aqui estamos nós, Senhor, com um coração carregado de muita vontade de te ouvir, de aprender e com a vontade de mudar, porque estamos cansados de errar. Estamos cansados de nos depararmos com um sentimento de raiva, de orgulho, de agressividade. Sentimos falta, Senhor, da paz que o Teu amor nos traz. Que possamos aprender a falar com a Tua voz. Que possamos aprender a olhar com os Teus olhos. Que possamos aprender a abraçar com os Teus braços. Que possamos aprender a falar com a Tua fala. Que possamos aprender a amar com o Teu sentimento. Obrigada, amor. Amor de nossas vidas. Por mais esse evangelho no lar. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, pela assistência e pelo amparo que nos foi dado nessa noite. E que ao decorrer dessa semana possamos, Senhor, sermos instrumento da Tua paz. E que hoje nós possamos ser melhor do que ontem. E que amanhã nós possamos ser melhor do que hoje. Graça te damos, que assim seja.
amanhecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.